De fato, irmãos, esses estudos, e hoje é o segundo dos 3 que nós estamos trazendo no domingo pela manhã, não é o tipo de pregação que nós costumamos trazer à igreja, mas nós decidimos visitar este assunto novamente e falamos já domingo passado sobre a importância deste assunto como um dos assuntos vitais da vida cristã, a boa compreensão que o crente precisa ter com relação à doutrina da Bíblia sobre o Espírito Santo. No domingo passado, nós consideramos algumas verdades de muito grande importância. Nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa divina, essa é uma primeira verdade de suma importância na Bíblia. Que é Ele quem opera em nossa vida o grande milagre da salvação, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, operando em nós a regeneração que Jesus chama de nascer da água e do Espírito. Nós falamos também que Jesus nos batiza no Espírito Santo, implanta em nós o Espírito de Deus. Quando esse milagre do novo nascimento, da conversão acontece, em João 15, que Ele vem nos ensinar, guiar, glorificar o Senhor por meio de nós, e que nós o recebemos em vários caráteres, mas nós pensamos em penhor, uma garantia de Deus, de que nós pertencemos a Deus, selo, a marca divina posta sobre nós, e unção, um revestimento divino, de uma ajuda do céu, para que nós possamos orar, para que nós possamos testemunhar, para que nós possamos servir o Senhor. Hoje pela manhã, tendo aí consigo esse resumo, a caneta para preencher as lacunas, nós vamos consultar o livro dos Atos dos Apóstolos. Então já abra sua Bíblia em Atos, e já fique com ela aberta desde o capítulo 1, e eu peço que você continue com a Bíblia aberta, porque nós vamos consultar e estudar e ver a forma singular como Deus agiu. Singular porque de fato singular, única e irrepetida na história, durante o período formativo da igreja, a didática de Deus, a forma como Deus ensinou o seu povo as verdades sobre si, sobre a salvação, sobre o propósito do Senhor Jesus. Número 1, no livro dos Atos, Deus está formando a igreja. Tome nota disso. A igreja não está completa nos Atos dos Apóstolos. Quando lemos o livro dos Atos, nós devemos ter sempre em mente que se trata de um período formativo, em que Deus, em certos momentos, insiste com a igreja, para que a igreja consiga entender algumas coisas, e talvez nós vamos conseguir entendê-las hoje também. Irmãos, lembrem-se que os judeus eram pessoas cuja mente estava limitada por sérios preconceitos contra os povos vizinhos e contra as outras pessoas. O homem judeu, quando acordava de manhã, orava assim: eu te dou graças, Senhor Deus, Rei do Universo, porque eu não nasci mulher, nem gentio. Era a oração que ele fazia de manhã. Eles tinham muito clara esta pirâmide que está aí no seu resumo, em que o topo da pirâmide, o suprassumo da sociedade, do desenvolvimento humano, da cultura, da vida, da humanidade, com toda a sua capacidade intelectual e espiritual, era, anote aí no primeiro quadradinho do topo da pirâmide, os judeus. Escolhidos, raça escolhida do tempo do Antigo Testamento, para ser a nação no meio das nações, o povo no meio dos povos. Eles se consideravam o topo da pirâmide do mundo. Em segundo lugar, prosélitos. Nós encontramos esta palavra no livro de Atos algumas vezes. Quem era um prosélito? Era um gentio que se converteu ao judaísmo, passou pela circuncisão, entrou de fato na aliança do Antigo Testamento, e estes não eram tão puros quanto os judeus, mas estavam perto. Em terceiro lugar, tementes a Deus, é uma outra expressão que nós encontramos nos Atos dos Apóstolos. Quem eram os tementes a Deus? Os gentios que criam no Deus de Israel,
que oravam ao Deus de Israel, que liam o Antigo Testamento, mas que por convenções da sociedade daquele tempo não tinham passado pela circuncisão. De fato, se um soldado romano passasse pela circuncisão, ele era exonerado da sua posição. Então eles eram tementes a Deus, criam em Deus, contribuíam. Lembrem-se lá no Evangelho de Lucas, que um centurião pediu a Jesus que curasse o seu servo. Lembram-se disto? Lucas nos dá o detalhe que a liderança judaica da cidade disse ao Senhor Jesus: ele merece isso, porque ele é um homem bom, generoso, e construiu para nós a sinagoga. Contribuíam, faziam alguma parte da vida do povo. Não eram judeus, eram tementes a Deus. Em quarto lugar, nessa pirâmide muito clara na cabeça do povo daquele tempo, muito clara na cabeça de Pedro, de João e dos demais apóstolos, vinham os gentios, comedores de carne de porco, de lagosta, que chique, e de outras coisas proibidas no Antigo Testamento, violadores do sábado, mundanos, gentios, a palavra é gentios, todos aqueles não judeus de nascença. Em último lugar, abaixo dos insetos e dos bichos, os samaritanos. Era tão grande a divisão, a rivalidade, a hostilidade entre os dois povos, que a mulher, tirando água do poço, disse ao Senhor Jesus: como que você me pede água, sendo eu samaritana e você judeu? A gente lê essa expressão e acha que ela está sendo humilde, fala assim: como o Senhor pede água para mim? Se fosse humildade, Jesus não teria dado a ela a resposta que deu e falou assim: se você soubesse quem está falando com você, você que pediria a mim. Está lá no Evangelho de João, capítulo 4. Uma grande rivalidade. Os judeus passavam por fora para não passar por Samaria. Os próprios apóstolos, veja que o próprio apóstolo João, lembram-se, irmãos, da primeira carta de João, que ele emprega 46 vezes a palavra amor e o verbo amar? Esse João, que nós conhecemos pelo seu amor, saiu de Samaria e disse ao Senhor Jesus: Senhor, lembram-se desse pedido, irmãos? Nós podemos, por acaso, orar a Deus para que o fogo desça do céu e destrua? Que amoroso! O que acontece no livro dos Atos, meus irmãos, é que Deus toma esta gente com as suas limitações e os seus preconceitos, e ao longo da história, da narrativa, Deus vai quebrando estes preconceitos raciais e sociais, para mostrar para a sua igreja que o propósito do Evangelho é para todas as nações e para todas as línguas. Livro dos Atos, capítulo 2. Livro dos Atos, capítulo número 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, diz o verso 1, Pentecostes era uma das festas judaicas que acontecia 50 dias depois da Páscoa, daí o nome Penta, 5 Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Os discípulos. O grupo de mais ou menos 120 discípulos, compostos por judeus. Judeus que criam em Jesus como seu Salvador, que estavam reunidos todos os dias em Jerusalém, esperando a promessa, a vinda do Espírito Santo. Estavam todos esses judeus reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Mas os irmãos não me corrigiram, não era um vento impetuoso, era um som como de um vento impetuoso. Notaram isso em suas Bíblias? E apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo. Li correto, irmãos? Línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Sobre o dom de línguas eu falarei no domingo que vem.
especificamente sobre este assunto. Hoje vamos falar sobre a vinda do Espírito Santo. Veio sobre os judeus, surpresa nenhuma. Eles estavam esperando por isso, estavam orando por isso, Deus fez o que eles queriam que acontecesse. Quando continuamos a leitura do livro dos Atos, nós descobrimos que depois da morte de Estevão, um dos diáconos, se levantou uma grande perseguição. Os crentes foram espalhados por toda a terra. Capítulo 8, por favor. Todos os discípulos, aqui eu colocaria... Não, todos os discípulos, o grupo de mais ou menos 120 pessoas, tá certo? Primeira lacuna, você vai dizer, em Atos 2 o Espírito Santo vem sobre a igreja, mas vai notar que a igreja era composta por judeus, não importa como você notou, não importa que você mantenha isso aí esclarecido. No capítulo 8, depois da perseguição, verso 4, entre mentes os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, um dos diáconos, desceu à cidade. Qual cidade, irmãos? A temida cidade de Samaria, a horrível cidade de Samaria, a mal cheirosa cidade de Samaria, e espantou, porque o que aconteceu quando Filipe chegou na cidade? As multidões atendiam unânimes às coisas, samaritanos se convertendo ao evangelho. De tal maneira, os versos seguintes prosseguem dizendo que houve grande alegria naquela cidade. Chega a notícia em Jerusalém de que os samaritanos estavam se convertendo. Quando essa notícia chega aqui na nossa igreja, de que as pessoas de outros povos estão se convertendo, isso alegra o nosso coração, não é verdade, irmãos? Mas essa notícia chegou lá em Jerusalém, causando um pouco de dúvida e de espanto. Veja o que está escrito no verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram a Samaria dois grandes amigos dos samaritanos, duas pessoas com o coração aberto para os samaritanos. João fez aquela viagem lembrando do dia que Jesus não deixou ele destruir os samaritanos pedindo fogo do céu. E ainda vai ouvindo assim: agora vem me dizer que os samaritanos receberam a palavra de Deus, se converteram, creram no evangelho. O clima lá em Jerusalém era tal que eles falaram assim: não é possível uma coisa dessa, vamos mandar dois para investigar e voltar e dar relatório se isso é verdade. Nós conseguimos imaginar esse tipo de atitude, irmãos? Esse tipo de preconceito? Conseguimos. Preconceito racial, infelizmente, ainda está muito vivo na nossa sociedade. Eles foram, descendo para lá, oraram por eles, verso 15, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Não somente os judeus não gostavam dos samaritanos, os samaritanos também não gostavam dos judeus. Por este ato, pela sua sabedoria infinita, Deus mostrou para os dois partidos, para os dois lados, que não havia opção senão a reconciliação. Os judeus deveriam receber os samaritanos como seus irmãos, e os samaritanos deveriam aceitar que um judeu impusesse as mãos sobre eles, para que eles recebessem o Espírito Santo. No capítulo 8 de Atos, o Espírito Santo vem sobre samaritanos. Estamos visitando essas passagens, irmãos. Uma outra razão é porque estes textos são usados para nos colocar em situação difícil e mostrar para nós, por alguns que discordam de nossa posição, que o batismo no Espírito Santo acontece depois da conversão de alguém. E de fato, em 4 ocasiões no livro de Atos aconteceu, mas nós estamos vendo com que propósito Deus permitiu e fez com que isso acontecesse. Capítulo número 10 agora.
Os judeus eram tão preconceituosos, irmãos, e tão enraivecidos contra os outros povos, que eles não, a palavra nem não permitiram, porque eles não estavam nessa posição, mas eles prometeram para os romanos, que se os romanos tentassem construir a sua base militar lá, eles iriam dificultar muito o processo. Então os romanos, Pôncio Pilatos em particular, mandou construir uma cidade à beira-mar, chamada Cesareia. Esse nome nos dá a entender que foi construída em homenagem ao César. Era a cidade onde os romanos, também da parte deles, proibiram a entrada de judeus. Os muros não se abriam para os judeus. Ali era uma colônia de romanos, viverem como romanos, comerem carne de porco, prestarem culto aos seus ídolos. Mas veja só, capítulo 10, verso 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Qual era a sua profissão? Comandante de 100 soldados. Centurião é comandante de 100 soldados, de uma das divisões do exército romano, da coorte italiana, quer dizer, alguém bem nascido, um nobre, alguém relacionado em Roma, foi enviado para aquele lugar. Mas também nos diz outras coisas sobre ele no verso 2, piedoso, buscava a Deus e temente a Deus. Consulte lá na pirâmide, o que era o temente a Deus? O gentio não circunciso. O gentio não circunciso. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Estava melhor do que muitos daqueles judeus, pelo que a gente pode ver. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. O texto nos diz que rapidamente Cornélio tomou a providência e mandou os seus enviados à busca de Pedro. Pedro, por sua vez, ao mesmo tempo, recebeu uma visão de Deus, na qual Deus tinha mandado que ele aceitasse tudo que Deus purificou. Mas quando chegou a mensagem da parte de Cornélio, Pedro, verso 23, convidando-os a entrar, hospedou-os. E enquanto Cornélio mandou os enviados dele imediatamente, Pedro decidiu esperar até o dia seguinte. Notaram isso no texto, meus irmãos? Cornélio, pronto a obedecer a Deus. Pedro teve uma visão do céu e ainda ficou em dúvida, ainda amarrou um pouquinho. Chega a Cesareia, nesse mesmo capítulo 10, verso 28. Antes do 28, permita eu ler o 24 e o 25 com você, porque no 24, no dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Tão grande era a forma como Deus havia trabalhado no coração daquelas pessoas, desejosas que estavam de receber a palavra do Senhor. Ele reuniu o grupo para receber o apóstolo Pedro. Pedro se dirigiu a eles, verso 28, veja que simpatia, que gentileza. Imagina o pastor entrando na sua casa e dizendo assim: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Que simpatia, que coisa mais confortável, acolhedora. Pedro pregou um sermão que você poderá estudar depois, mas a sua pregação é o seguinte: de que o Espírito Santo era uma promessa de Deus para um povo. O Espírito Santo era uma promessa de Deus para um povo, e na cabeça de Pedro era para o povo dele. Então, verso 44, ainda Pedro falava estas coisas. Ele estava no meio do seu discurso. Deus decidiu: Pedro, você já falou o que precisava falar, daqui para frente você vai falar bobagem. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra.
diante dos olhos de Pedro, para que ele pudesse ver que Deus aceita gentios, que Deus aceita pessoas de outras nações, ouvindo a palavra e buscando o Senhor. Os fiéis que eram da circuncisão, verso 45, que vieram com Pedro, o quê? Que diz aí a sua Bíblia? Maravilharam-se, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Quando lemos Atos, irmãos, nós não podemos deixar de entender estas coisas. Deus estava trabalhando com um grupo de pessoas de mente endurecida, preconceituosa, cheia de ideias contrárias a outras pessoas, para que elas pudessem entender que o propósito de Deus no Evangelho é para todas as nações. Uma última referência rápida está em Atos 19. Um grupo de discípulos de João Batista, gentios puros, sem nenhuma ligação com Israel, que estavam lá na cidade de Éfeso. Paulo entra, vai ao encontro deles, eles ainda não tinham o Espírito Santo, e impondo-lhes Paulo as mãos, verso 6, veio sobre eles o Espírito Santo. Lá em Atos 1:8, Jesus disse assim: recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Os irmãos conhecem este versículo. Tanto o Espírito Santo pela primeira vez veio na cidade de Jerusalém. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, o Espírito Santo veio sobre os samaritanos e até aos confins da terra, até sobre os gentios. Não somente Deus deu esta ordem, mas a ordem, como as coisas aconteceram, confirmou Atos 1:8. O Espírito Santo vindo e Deus mostrando à sua igreja o propósito da salvação de todos os povos. Irmãos, houve ocasiões em que o Espírito Santo veio sobre alguém depois da conversão da pessoa? Houve, estas 4. E somente para que Deus pudesse esclarecer o seu propósito eterno, nós encontramos depois disso e nas cartas o Espírito Santo vindo sobre os crentes sempre que eles se convertem. Quando a gente se converte, aí sim acontece o batismo no Espírito Santo. Algum dos irmãos queira, por favor, abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo número 12. O verso será o de número 13. 1 Coríntios, capítulo 12, verso número 13. Irmã Elaine, leia por favor esse texto para nós. Segundo esse texto, quantos de nós fomos batizados em um só Espírito? Todos. Todos nós. Você é crente em Cristo Jesus? Você é batizado no Espírito Santo? Quando? Ao mesmo tempo. Quando a pessoa se converte, quando a palavra de Deus chega ao seu coração, ela é batizada pelo Espírito Santo. Claro, irmãos, que resta aos crentes o dever de buscar a plenitude do Espírito, e são duas coisas diferentes. Ser batizados pelo Espírito é simultâneo à salvação, mas estar cheio do Espírito Santo anda junto com a santificação, com a moldagem do nosso caráter. E dons espirituais, eu já tenho dito isto, dons espirituais não são indicador nenhum de vida cristã, de oração, de consagração, de santificação. Nós vamos chegar lá. Em segundo lugar, os apóstolos foram especialmente ungidos com credenciais divinas. Os apóstolos foram especialmente ungidos
com credenciais divinas. É importante, irmãos, a gente entender isto, que a forma como o Espírito Santo agiu por meio dos apóstolos, e digo eu, temporariamente, não era o propósito de Deus para todos nós e para cada cristão. A forma como Deus agiu pelos apóstolos, uma forma especial, única e temporária, não é um propósito permanente de Deus para a vida de todos nós. Por favor, irmão Arnalberto, leia Hebreus 2, 3 e 4, e depois eu vou pedir ao pastor Elias que leia 2 Coríntios 12, verso 2. Por favor, Hebreus 2, 3 e 4. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, de ser distribuídos por sua vontade. Obrigado. Antes do pastor Elias ler, você prestou atenção nesse texto que você ouviu? Tão grande salvação, a qual foi anunciada inicialmente pelo Senhor, e depois confirmada pelos que a ouviram, pelas testemunhas, por aquelas pessoas que tinham pessoalmente estado ao lado de Cristo, que viram os milagres acontecer, que ouviram as suas palavras de instrução, dando Deus testemunho, juntamente com essas testemunhas, dando Deus confirmação e sinal por sinais, prodígios, vários milagres e distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Nós entendemos esse texto, irmãos? Nós entendemos o que lemos? Que eu acho que esse texto já basta. Mas há um segundo texto, em 2 aos Coríntios, por favor, pastor Elias. 12. Deixa eu confirmar. 12, 12. 12, 12. 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. As credenciais do apostolado, não é assim que nós lemos? O que é uma credencial? Uma carta de apresentação. Se você for um repórter para poder entrar no Palácio do Planalto e entrevistar o presidente, você recebe um cartãozinho, credencial jornalística. É um sinal, não é, Michele? É um sinal externo de autenticação e de autoridade. Veja que, e é isso que eu quero mostrar para os irmãos em segundo lugar, que Deus distinguia os seus apóstolos, os seus enviados, do meio da população geral, no período de formação da Bíblia. A própria Bíblia registra isso, e há um texto muito interessante, novamente em Atos 19. Novamente em Atos 19. Queira abrir, queira ter consigo neste texto. Verso 11 nos diz que Deus, pelas mãos de quem? Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar os enfermos lenços e aventais, do uso pessoal de Paulo. De quem, minha gente? Verso 11, eu estou no 12 agora. No verso 12, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do uso pessoal. Mas eu pergunto, de quem? Se a gente vender o lenço do pastor, será que resolve alguma coisa? Faça isso não, eu preciso dele. É notável como as pessoas se deixam enganar pela superstição e pelas práticas evangélicas sem consultar a Escritura da forma como deviam. Isto era algo que acompanhou o apóstolo Paulo. E as pessoas deveriam seguir a leitura, porque acontece um episódio muito interessante, e se você permite, se você não se ofende de usar essa expressão, até engraçadinho, aqui no livro dos Atos, porque veja o que aconteceu, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Alguns judeus, qual era a profissão deles? Exorcistas ambulantes. Viviam, obviamente, então,
de manipular a credulidade das pessoas, a superstição das pessoas, como existe até hoje quem arranque algum dinheiro, algum trocadinho e algumas grandes fortunas da inocência e da ingenuidade da população em geral que desconhece a palavra de Deus. Eles eram exorcistas ambulantes. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos. Olha o que eles disseram: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Esse texto é muito interessante. O espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Eu gosto desse episódio, não só pelo susto que eles levaram, merecido, mas principalmente porque este é um dos textos que nos permite enxergar como que, se a gente pudesse voltar no tempo, a forma como Deus agiu para com os apóstolos, de uma forma muito especial, ungindo-os, mostrando no meio de toda a população, de todas as multidões, que eles eram aqueles enviados por Deus, que traziam consigo uma palavra singular de Deus. De fato, irmãos, a história missionária registra alguns acontecimentos, não do mesmo tamanho, mas parecidos, de missionários que entraram em campos pela primeira vez, campos que nunca tinham ouvido antes a palavra de Deus, e Deus operou sinais especiais, impressionantes, para confirmar os seus enviados e a mensagem que eles traziam. Nós devemos enxergar assim, e os pretensos apóstolos de nossos dias não são dignos da nossa confiança, porque não são verdadeiros apóstolos, não são genuínos apóstolos. É algo de que nós vamos falar daqui a pouco. Pode virar a página. Mas é importante notar que em nenhum momento Jesus fez milagre para si mesmo. Você viu isso em algum momento? Jesus estava com calor, então ele bateu palmas para que ventasse uma brisa refrescante e o aliviasse disso? Não. Jesus estava com sede, fez assim para que brotasse água e ele pudesse beber. Quando estava com fome, Satanás disse a ele: uma vez que tu és o Filho de Deus, manda esses pães, essas pedras virarem pães. Mas ele se recusou a fazê-lo. Os próprios apóstolos, Paulo andando pela Turquia, na parte desértica, indo de uma cidade a outra, diz: puxa, esse sol está me castigando. Nublou o céu para que ele pudesse andar com mais conforto. Os apóstolos, por mais que Deus os ungisse de forma especial, não foram ungidos de forma especial para si próprios. Foram ungidos de forma especial para o serviço de Deus. Número 3. As grandes manifestações não tinham o propósito de ser permanentes. Anote isso, irmão, não só nessa folha. Grave isso na sua mente, na sua compreensão cristã. As grandes manifestações não tinham o propósito de ser permanentes. Nós encontramos isso na Bíblia? O silêncio dos irmãos me convida a explorar este assunto. Por favor, João Marcos, leia 2 Timóteo 4, verso número 20. As grandes manifestações não tinham o propósito de ser permanentes. Por favor, João, 2 Timóteo, capítulo 4, verso número 20. Quem escreveu 2 Timóteo, João Marcos? Paulo. Trófimo e Erasto eram dois dos companheiros de viagem. Erasto ficou em Corinto, mas o que aconteceu com Trófimo? Ficou doente em Mileto. Era tão grave a situação que ele não conseguiu seguir viagem. A gente pensa: uai, Paulo, mas você não cura as pessoas? Covarde, miserável. Curasse o mínimo moço. Note que não era algo que estava ao dispor de Paulo, para ele usar quando quisesse ou com quem quisesse, mas à medida que
o tempo vai passando e o período em que o Novo Testamento foi escrito vai caminhando, nós vemos que os milagres vão se tornando cada vez mais raros, cada vez mais raros, cada vez menos frequentes. Caio, leia por favor 1 Timóteo agora, capítulo 5 e verso 23. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Mas não bastaria Paulo fazer uma oração lá de onde ele estava, determinando a cura do estômago de Timóteo? Não bastaria? Notamos novamente, irmãos, os milagres foram se tornando cada vez menos frequentes à medida que o período de tempo foi passando. Filipenses capítulo 2, verso 25 até 27, mostra para nós de forma clara como era algo sobre o que o próprio Paulo não tinha controle nenhum. Ele diz, Filipenses 2, 25 a 27, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, o nome dele é Epáfras em Colossenses. Epafrodito é um apelido carinhoso, um diminutivo. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudades de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O próprio apóstolo Paulo, que fez tantas curas, o próprio apóstolo Paulo, que em determinado momento tinha em suas mãos e até em seus lenços o poder de curar, observa isto se escassear, se tornar raro e passar com o tempo. Não era algo que estava ao dispor de Paulo, não era algo que ele tinha controle sobre isso. Deus cura, irmãos. Eu asseguro os irmãos que Deus tem o poder de curar em todos os tempos. Eu asseguro aos irmãos que isso não muda nunca, nunca mudou, nem mudará. Mas nós observamos na Escritura que durante um período curto de tempo, Deus permitiu que algumas pessoas, os apóstolos, exercessem esse poder, mas por pouco tempo, não era permanente, não era eterno. Então, quando a gente conhece, igual uma vez eu conheci, vejam isso, irmãos, essa é uma outra coisa notável das coisas que a gente vive. Eu conheci uma irmã que ela tinha, minha mãe conheceu ela também, uma irmã que ela tinha uma unção especial para orar e ungir as pessoas para que elas emagrecessem. Claro que ela não fazia isso de graça, ia ficar rica. Se funcionasse mesmo, ela ia ficar rica. Nós devemos ser crentes criteriosos, irmãos. Primeiro de tudo, porque uma coisa dessa não está na Bíblia. Segunda de tudo, porque Deus criou o nosso corpo de uma forma tal que se você quer emagrecer, você precisa entender por que você está engordando, não é, Gine? E que tipo de alimento você precisa melhorar a sua alimentação e seu exercício físico. Emagrecer não é fácil, não. Se existisse um botãozinho, clique, você imagina clique a Arno faz, mas isso a Arno não faz. Irmãos queridos, nós devemos ser criteriosos na nossa leitura da Bíblia e não cultivar superstições ou ideias fantásticas de coisas que a própria Bíblia diz que eram temporárias. Eu vou pular o próximo texto, porque eu quero mostrar aos irmãos que o próprio apostolado, o ministério apostólico em si, era algo distinto das demais coisas, porque a gente liga a TV e tem um moço lá dizendo que é apóstolo. Ou ele é uma pessoa extremamente idosa, mas assim, 200 vezes o período normal de vida de uma pessoa, ou ele não é um apóstolo. Porque, em primeiro lugar, o que fazia de alguém um apóstolo? Um apóstolo era uma testemunha ocular da ressurreição. Um apóstolo era uma testemunha ocular da ressurreição. Então, ou ele é uma pessoa de um pouco mais de 2000 anos de idade, e o nome dele é Pedro, Tiago, João, Judas, Tadeu, uma testemunha ocular da ressurreição. Um pouco mais de 2000 anos, porque eram os apóstolos
originais. Você pode consultar esse texto depois. Era alguém escolhido pelo Senhor Jesus, a letra B, escolhido pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse a Ananias com respeito a Paulo: ele é para mim um vaso escolhido pelo Senhor Jesus. C, usados para lançar o fundamento da igreja, o Evangelho, as doutrinas que nós encontramos nas cartas, o Novo Testamento. Enquanto a Bíblia estava sendo escrita, vou falar com toda a clareza que eu puder, peço que você escute atentamente. Enquanto o Novo Testamento estava sendo escrito, Deus confirmou os autores com sinais indiscutíveis, inegáveis, de que eles eram homens de Deus. Findo o período em que o Novo Testamento foi escrito, esses sinais cessaram. Consulte o livro dos Atos e você vai observar isto. Em qual das cartas o apóstolo Paulo ensinou a igreja sobre dons que pertenciam somente aos apóstolos? Se os irmãos, inclusive, desejarem ler mais nesse respeito, na biblioteca da igreja há livros muito bons sobre este assunto, e outros que a gente deve passar para lá, que estão emprestados. Eu tenho mania terrível de emprestar livro para as pessoas, e de vez em quando eles não voltam. O pastor Macmillan, no dia que estava aqui, disse que hoje em dia, quando ele compra um livro, ele escreve assim: roubado de William Macmillan, porque ele empresta e não volta mais. Então ele já escreve: roubado de William Macmillan. São livros muito bons que nos ajudam a compreender, e talvez alguém queira com mais detalhe estes assuntos que estamos tratando. Em quarto lugar, o Novo Testamento descreve a forma como o Espírito Santo atua nos crentes e nas igrejas. O Novo Testamento descreve a forma como o Espírito Santo atua nos crentes e nas igrejas. Existem dons espirituais, irmão, no tempo de hoje? Existem, irmã. Glória a Deus, existem. Que são dons espirituais? Uma forma como Deus levanta pessoas dentro da igreja para que elas possam fazer o serviço da igreja e a obra da igreja possa prosseguir. É Deus quem as levanta, é Deus quem as capacita, é Deus quem as chama para o ministério. Existem dons, sempre existirão dons espirituais. A Bíblia os descreve lá em Romanos 12, em 1 Coríntios também capítulo 12, em Efésios capítulo 4, quando fala dos que presidem a igreja, dos que exercem misericórdia, daqueles que exercem fé e dos que presidem bem. Por meio dos dons, Deus supre as necessidades da igreja para que ela possa cumprir o seu ministério. Letra A: dons espirituais visam a edificação da igreja. É notável isso, porque alguém diz que tem um dom, o dom de fazer as pessoas emagrecerem. Esse dom levará alguém à conversão? Esse dom prega o Evangelho? Tem alguma coisa ali da morte de Cristo na cruz e da ressurreição? Esse dom pode fortalecer algum cristão na fé, para que ele seja mais comprometido com o seu compromisso, com a sua santificação, para que ele se sinta fortalecido na sua vida com Deus? Difícil. Contribui para a edificação da igreja, irmãos? Não, não é dom. Não é dom. Esse é o nosso critério claro da Bíblia, para podermos distinguir uma coisa da outra. Os dons visam a edificação da igreja. Lá em Efésios 4, existem dons vocacionais, o chamado para o ministério. Ele mesmo deu uns para apóstolos e profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando a edificação da igreja, o fortalecimento da igreja, o bem dos santos. Veja, meu irmão e minha irmã, que o chamado para o ministério é algo que vem do céu,
E é Deus quem desperta isso no coração de um homem para ele querer ser um pastor. É Deus quem opera isso, é Deus quem levanta, quem suscita essa obra para cumprir a necessidade da igreja. Mas veja que, enquanto nós falamos muito sobre dons espirituais, nós falamos pouco sobre o fruto do Espírito. Muitos aqui aprenderam ainda quando eram crianças. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você consegue ver cada uma dessas coisas em Jesus? Todas. Ainda que esse assunto seja domingo que vem, eu preciso fazer essa pergunta. Jesus falou em línguas? Na versão de Atos ou na versão pentecostal? Não. Jesus tinha o dom de fazer as pessoas emagrecer? Ele tinha o dom de tirar os mortos da morte. Ele tinha o poder de fazer os leprosos serem limpos, e os paralíticos andarem, e os cegos voltarem a enxergar. Mas quanto a dons espirituais, a bagunça que se faz no assunto de dons espirituais não está exemplificada na vida de Jesus. Mas amor nós vemos na vida de Jesus? Alegria nós vemos na vida de Jesus? Sim. Amor, alegria. Ele era sério, ele tinha muitas preocupações, com certeza. Mas ele se alegrou naquele dia que ele disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Foi alegria, alegria santa. Paz, nós vemos a paz em Jesus, irmãos. Bondade nós vemos em Jesus. Benignidade, isto é, gentileza, delicadeza no trato, nós vemos em Jesus. E longanimidade, paciência, nós vemos em Jesus. Nós vemos a fidelidade em Jesus. Nós vemos a mansidão em Jesus. Nós vemos o domínio próprio em Jesus. Então eu preciso perguntar aos irmãos: nós vemos em nós? Nós vemos tudo isso em Jesus, irmãos. Nós vemos em nós? Isso é chamado de fruto do Espírito, infalsificável, inquestionável e indubitável, operação do Espírito Santo na nossa vida. Quando apareceram lá os que queriam expulsar o demônio disse na cara deles, falou assim: vocês querem expulsar o demônio? Quem não quer? Quem não quer? Mas paciência igual a de Cristo, irmãos, quem quer? Precisamos. O fruto do Espírito é um sinal muito mais verdadeiro de vida com Deus. O fruto do Espírito é um sinal muito mais real de conversão e de consagração do que qualquer dom que pode ser simulado e falsificado. O fruto do Espírito é infalsificável. Direi ao irmão e à irmã: muito mais verdadeiro, muito mais infalsificável o sinal da nossa fé e da nossa conversão do que os dons espirituais. Dons são funcionais. Dons são funcionais. Deus nos dá conforme a nossa igreja precisa. Deus atua por meio de nós para que o povo de Deus seja suprido das suas necessidades. O fruto do Espírito é resultado da minha vida com Deus, da sua vida com Deus, da forma como nós buscamos a Deus e da forma como nós usufruímos do privilégio de ter comunhão com Deus. Jesus falou: eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e tenhais dons. Foi isso que ele disse? Para que vades e deis fruto. Eu vou fazer o seguinte: o áudio vai estar liberado da pregação depois, aí todo mundo pode ter acesso. Conquanto, irmãos, a Bíblia nos ensine a buscar os melhores dons, isto é, contribuir para a nossa igreja de forma concreta, positiva, relevante, ativa, a Bíblia nos ordena estar cheios do Espírito. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos. Eu sei que os irmãos vão gostar de observar isso. Abram em Efésios, por favor.
Canetinha na mão? Três, 19, finalzinho do versículo, marca aí assim: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Observe essa expressão: sejais tomados de toda a plenitude de Deus. 4:13, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho. É a plenitude do Filho que aí está escrita. A plenitude de Deus, o Pai. A plenitude do Filho está em Efésios 4:13. E agora 5:18. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas a plenitude do Espírito, é a mesma palavra. Plenitude do Pai, plenitude do Filho, plenitude do Espírito Santo. O alvo que Deus tem para a minha vida e para a sua, ouça bem isto: o alvo que Deus tem para a minha vida e para a sua, conquanto possa ser que a gente sirva a nossa igreja e por isso Deus nos dê dons espirituais, com certeza o alvo que Deus tem para a nossa vida é termos em nós essas marcas, o fruto do Espírito, assim como na vida do Senhor Jesus. Conclusão, letra A. Deus agiu de forma extraordinária no tempo dos apóstolos e por meio dos apóstolos. Deus sinalizava o apostolado com vistas à Bíblia, à formação da Bíblia que temos entre nós. A gente tem, irmãos, a autoridade dos apóstolos sobre nós hoje? Temos, nas páginas do Novo Testamento. Letra B. Hoje, para o bem da igreja, Deus dispensa dons à medida que o corpo precisa, visando a edificação da igreja local. C. Os cristãos devem buscar servir às suas igrejas e assim poder desenvolver diferentes dons no corpo de Cristo. Uma vez, só para citar isso, os irmãos vão achar interessante, eu conheci uma moça crente que dizia que o marido dela tinha o dom espiritual de lidar com os animais, porque toda vez que ele entrava numa casa que tinha um cachorro bravo, o cachorro ficava manso, e se tinha um bicho assim arredio, na presença dele o bicho aquietava. E ela ainda falou assim: eu não sabia, pastor, que existia esse dom para lidar com bicho, não. Eu falei: eu também não sabia. Ele devia ser muito feio, coitado. Eu também não sabia e continuo não sabendo. Uma coisa como essa, irmãos, nós não devemos confundir habilidades naturais e talentos com dons. A pessoa canta bonito e fala assim: ele tem o dom da música. Existe pessoa fora da igreja que canta bonito? Então não é dom. Porque se tem fora da igreja, onde não tem o Espírito Santo, não é dom. Ele fala bem, ele ocupa sim a atenção das pessoas. Os políticos fazem isso. Luiz Inácio Lula da Silva hipnotiza as pessoas quando ele está falando com elas. Estou enganado? Não, não é um dom. Os dons espirituais são reservados à igreja, para o serviço da igreja, para a obra da igreja. Só existem no meio do povo do Senhor. Letra D, por fim, os cristãos têm o dever de procurar viver cheios do Espírito Santo, pois aí está a fonte de todo o nosso cristianismo. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé e nós vamos cantar juntos: ó, vive em mim, Consolador, vive em mim, Santo Espírito, vive em mim. Faça deste hino a sua oração no final deste culto. Com o teu poder, limpa meu ser. Santo Espírito, vive em mim.